Glória a Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Meus amados, eu peço agora aos irmãos, em nome de Jesus, as orações dos irmãos, para que Deus tenha misericórdia e nos ajude a falar o que Ele quer falar com seu povo. Deus quer falar com você nesta tarde. Aleluia! E para nós, irmãos, transmitir o que está no coração de Deus sempre gera uma insegurança, porque por mais que a gente procure se consagrar a Deus, por mais que a gente procure fazer o melhor para Deus, aí Deus diz que a nossa justiça para Ele é como um trapo de imundícia. Não que você não mereça, que de vez em quando Ele nos usa, cada um de nós. Mas é porque fica na dependência dEle. E se essa igreja orar a Ele, eu tenho certeza que Ele vai responder não só a minha, mas a sua oração. Diga assim: Senhor Jesus, usa o pastor Técio. Aleluia. Muito bem, meus queridos, eu quero falar o que Deus falou comigo. E mandou dizer para a igreja. Mandou dizer para a igreja isso. Se você quiser vitória, você vai ter que mudar a disposição do seu coração. Disposição do seu coração, sim. Olha, nosso coração, ele tem disposições diversas. Ele tem disposição, eu vou lhe mostrar pela Bíblia aqui, para o bem, mas ele também tem disposição para o mal. E de vez em quando você se surpreende e diz assim: olha, puxa vida, será que esse negócio nunca vai sair da minha vida? Deus está mandando eu te dizer: vai sair, se você quiser que saia, porque eu, Deus, quero que saia. Você está entendendo? É uma parceria você e Deus. Não é Deus sozinho que vai fazer. É uma parceria você e Deus. Deus está dizendo: vai sair, se você quiser que saia, se você quiser mesmo que saia, porque eu estou aqui para te ajudar, diz o Senhor. Aleluia. Então, eu li aqui Jeremias 24:7, e peço mais uma vez que os irmãos abram a sua Bíblia e vamos repetir a leitura desse versículo. Jeremias capítulo 24, versículo 7. Diz a palavra de Deus: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Veja bem, que coisa tremenda. Vou dar um coração a você para que você me conheça, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e você vai ser meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Aleluia. Meus amados, se você for ver o contexto disso aqui, quando aconteceu, o profeta Jeremias profetizou isso, o povo estava dividido. Servia a Deus, mas de vez em quando estava indo nas festas dos ídolos, dos povos que habitavam próximos a eles, e se envolvendo também com os pecados do mundo. E Deus começa agora a trazer uma palavra de repreensão, e Ele diz que aqueles que ouvirem as orientações dEle, Ele vai fazer isso. Ele promete: eu vou dar um coração novo a vocês, e dar-lhes um coração para que me conheçam, porque o coração do homem, irmãos, ele por si só não tem vontade de conhecer a Deus, não. O homem por si só não. Para você aceitar Jesus, você já atendeu um convite do Espírito Santo. O Espírito Santo bateu na porta do teu coração. Você estava lá no mundo, Deus usou alguém. Eu mesmo fui num quartel, eu estava num quartel.
Quando eu passava os soldados cantando, eu me dava vontade de ouvir. Era o Espírito Santo dizendo: você precisa de sair. Olha. Eu fui para lá, ficava olhando, eles pregando, achava tão bonito. Eu chamava o soldado assim, dizia: vem cá, senta aqui, no meu birô. Eu era capitão na época. Aí eles soldados diziam: olha, senta aqui na minha frente. Sentava: prega o evangelho para mim aí. Ficava olhando assim para ele. Mas era eu não, era o Espírito Santo me convidando. Você veio para aqui hoje à tarde, não é porque você é bonzinho não. Se tu não tivesse nem, mas por você mesmo você nem vinha. Tinha ficado dormindo em casa. Por você mesmo você não estava aqui não, mas Deus pega você. Aí diz assim: olha, eu vou fazer uma coisa nova. Aí você se anima: eu vou lá, eu vou buscar. Eu vou buscar. Deus começa a te convencer. Aí daqui a pouco uma força maior do que a tua preguiça. Aleluia. E dar-lhe-ei um coração para que me conheçam. Deus quer que você conheça Ele, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o seu coração. Então, meus amados, veja bem. Deus, Ele mostra aqui o desejo dele de estabelecer uma nova aliança com o povo diante das fraquezas deles. Deus agora, Ele está convidando o povo. Olha, vocês ainda continuam errando, são crentes, mas continuam errando. Mas eu quero fazer uma nova aliança com vocês. Eu quero que vocês me conheçam de uma maneira mais profunda. E quando a Bíblia fala: lhe darei um coração novo, está falando da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus desejos, algumas vezes até impuros, das coisas que você pensa que não agrada a Deus. Deus está dizendo: eu quero mudar o homem interior, porque o exterior já está mudado por fora, mas precisa ser mudado completamente por dentro. Aleluia! E quando Deus, Ele fala sobre essa mudança de coração, se você olhar lá no capítulo 17, o próprio profeta Jeremias, ele adverte sobre a malignidade do coração do homem. E eu gostaria que você lesse aí, se pudesse ler comigo, no capítulo 17, versículo 9. Ele falando do coração do homem, ele diz assim, o profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. A minha tradução, que é a Almeida Revista e Atualizada, ela diz assim, olha: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Algumas traduções dizem: enganoso do coração, é o coração do homem e corrupto. A minha, a de Almeida Revista e Atualizada, fala desesperadamente corrupto. Veja bem, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, veja bem, Deus conhece o teu coração. Ele sabe que teu coração é desesperadamente corrupto. Aleluia! E Ele diz aqui que conhece o teu coração e Ele que vai te retribuir segundo o teu coração. E muitas vezes não precisa você agir muito não, porque o que Deus quer não são obras, Ele quer corações transformados. As obras virão como consequência dos corações transformados. Obras, irmãos, até, eu me lembro, eu já contei aqui algumas vezes, para os irmãos daqui de Jardim Piedade, que quando eu fiz esse templo aqui, quando a gente construiu, tinha um cara aqui que ele não era crente, coitado. Ele passava a semana todinha trabalhando, chegava no final de semana, ele enchia a cara, bebia. Aí ele disse assim para mim: pastor, eu posso dizer que estou fazendo a obra de Deus? Eu disse: pode. Agora, eu não sei se Deus está recebendo o teu sacrifício.
Você está entendendo? Ele pode construir, ele está construindo a obra de Deus, está fazendo a igreja. Agora que Deus está se agradando dele, não. Agora se um caba chega aqui e começa a trabalhar por amor, aleluia, fazendo a obra, e ele chega assim: pastor, eu quero trabalhar voluntariamente, pastor. Eu digo: negativo, você não vai poder trabalhar voluntariamente, você vai ter que ter seu salário. Eu vou lhe dar seu salário. Vá, pastor, eu quero meu salário porque eu preciso realmente, mas eu estou fazendo por amor. É diferente ou não é? É diferente ou não é? Então veja que Deus olha para o coração do homem, ele esquadrinha o coração do homem e ele sabe que é desesperadamente corrupto. Olha, preste atenção, porque você é a mesma coisa de mim. Eu vou contar uma história minha aqui para dar um exemplo. Um dia eu ia com a irmã Sandra e com minha nora Ana e com alguns netos atrás, não lembro quem era que estava não. Ana é a esposa de Sandrinho. Quando a gente saiu daquele restaurante ali na Avenida Recife, um restaurante, aí que eu entrei na pista, um cara passou no carro por mim, deu um tranca, eu estava com o vidro do meu carro aberto, e ficou dizendo um bocado de palavrão. Irmão, na hora, entrou um descontrole em mim, um ódio, que eu disse: é assim? Aí peguei meu carro era CW4, um carro grande, saí atrás dele, passei ele, dei um tranca nele. Ele, para não bater no meu carro e para não acontecer uma coisa pior, ele subiu na calçada e eu digo: fica miserável. Ela fez: Sandra fez: isso não é você não, meu filho. Ela botou o demônio para fora na hora. E eu acordei assim. Quando ela disse: isso não é você não, meu filho. Eu acordei na hora. Tenha calma. Eu disse: já me acalmei. Mas meus amados, o que é que eu quero mostrar? É que depois eu fiquei falando: para que eu fiz uma besteira dessa? Que loucura que eu fiz. Sabe o que é que acontece conosco? Muitas vezes nós agimos assim, e eu vi isso, sabe aonde? Dentro do presídio. Conversando com os presos. Qual é a tua história? Pastor, não sei onde é que eu estava com a cabeça na hora que eu fiz essa loucura. O homem mata, se prostitui, adultera, rouba. Aleluia! E dentro de você aí tem algo que Deus conhece. Ele está dizendo a você: olha, seu coração é enganoso. Seu coração engana até você mesmo. Seu coração é enganoso e corrupto. Ele engana até você mesmo. Aí ele diz: mas eu, Deus, eu esquadrinho o coração do homem e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os caminhos de suas obras. Ou seja, aleluia, o que você faz procede do seu coração. E vai chegar momentos que você não se controla. Por mais crente que você seja, eu vou mostrar a você os crentes da Bíblia que não se controlavam na disposição do seu coração. Aleluia. O que significa disposição do coração, irmãos? São as inclinações, as motivações que formam seu caráter. Aleluia. E a Bíblia fala de uma dualidade de inclinação. Somente para ganhar tempo, eu não vou estar lendo tanto versículo, mas a Bíblia fala que o homem de coração bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas o homem de coração mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Então veja que existe essa guerra aí, no meio de todos nós, mas é uma guerra que pode ser vencida. Não é? Eu poderia aqui citar uma série de exemplos disso, mas eu quero começar mostrando a disposição do coração de Paulo. A disposição do coração do Paulo, que era muito parecida com a minha e com a sua. Se você não é assim, você vai me dizer. Quem puder acompanhar na Bíblia,
Veja o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 7, versículo 22. Ele diz assim, olha: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus aqui, levanta a mão e dá uma glória. Você tem prazer na lei de Deus. Aí no versículo 23 ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele via dentro dele: eu sinto prazer na lei de Deus, mas eu vejo dentro de mim outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende. Aleluia! Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Quem tem esse problema aqui também? Diga amém. Foi fraquinho o amém, não foi? Parece que foi com medo, né? Quando eu disse assim, todo mundo diz: quem tem prazer na lei de Deus? Todo mundo, glória! Agora você tem esse outro lado também. Paulo, ele estava falando dele mesmo. Ele não estava mostrando o pecado dele não, ele estava mostrando um problema da humanidade. O problema do ser humano pecador. Ele diz assim: para ninguém ficar pensando que eu estou condenando os outros, eu vou tomar o meu exemplo. O que Paulo diz é isso: eu sinto prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele faz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia! Meus amados, nós sabemos escolher coisas boas. Nós sabemos escolher coisas boas para a nossa vida. Quem quer ter sua família salva, levanta a mão e dê uma glória para Jesus. Quem quer ter muito dinheiro no banco, dê uma glória para Jesus. Quem quer ser próspero em tudo, dê uma glória para Jesus. Quem quer ter muita saúde, dê uma glória para Jesus. Aleluia. Quem quer ter força para vencer a sua fraqueza que lhe perturba diante de Deus, dê uma glória para Jesus. Quem quer fazer um compromisso com Deus, que a partir de hoje vai orar pelo menos 30 minutos por dia, dê uma glória para Jesus. Se você fizer esse compromisso, você vai ver que a história vai mudar. Aleluia! Nós sabemos escolher coisas boas, mas a nossa natureza não é uma coisa que você possa controlar. Vai chegar momentos na sua vida que, se você não estiver debaixo da graça de Deus, você não se controla. Você pode ser o Paulo, você pode ser o homem mais santo do mundo. Olha o que é que Paulo fala. Aleluia! Então, na nossa natureza existe, Paulo mostra, um alto aborrecimento do pecado, porque Deus também habita em nós. Sabe por que você peca e não gosta? Porque Deus habita em você. Já é a grande notícia que você tem. Ele vai vencer essa guerra. Aleluia. Você tem hora que você se aborrece, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí Paulo diz aqui, olha, esse alto aborrecimento de Paulo, ele fala em Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Olha, infelizmente existe isso dentro de mim. Existe o pecado dentro de mim e eu não consigo me controlar. Aí o versículo 18 diz: porque eu sei que em mim, se já na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acha essa lei dentro de mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo.
Eu estou lhe conscientizando que existe uma coisa ruim aí dentro de você que precisa ser vencida por Deus. Então eu estou falando aqui da disposição do coração de um homem de Deus, talvez do Novo Testamento, o que mais evangelizou, o que mais ganhou vidas para Jesus. Olha a disposição do coração dele. É para você não ficar perturbado pensando que essa disposição do teu coração significa que você não é crente, significa que você não presta para ser crente. Deus está mandando eu te dizer, aleluia, se você quiser, eu que comecei a boa obra, diz o Senhor na sua palavra, vou aperfeiçoá-la. Oh, Rabanachomenai. Aleluia. Então Paulo fala desse autoaborrecimento, e o versículo final, no capítulo 7, versículo 25, ele diz assim: dou graças a Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, ainda que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Veja bem, é a minha natureza carnal que quer servir a lei do pecado, mas com entendimento espiritual, eu posso servir a lei de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8 ele já começa dizendo assim, olha, para os que são assim, tem esse entendimento, olha, dentro de mim existe uma coisa ruim, eu sei que existe, eu já fracassei algumas vezes, eu espero começar uma guerra para não falhar mais nisso, mas se eu falhar, a Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se eu pecar, eu sei que eu não quero esse pecado, porque eu aborreço esse pecado. Se eu falhar, Deus me perdoa, mas eu não quero viver com Deus. Deus me perdoa, falhando toda vez. Eu não quero viver com Deus assim, porque Deus não vai te abençoar não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, ó, meu filho, olha, eu estou esperando que você se sacrifique um pouquinho mais, que você, me diga uma coisa, se você tem um menino que toda vez que você pega ele, você dá 100 reais a ele, você tem 2 filhos, a um você dá 100 reais, ao outro dá 100 reais, o que pega aqueles 100 reais vai gastar com besteira, o outro não, guarda direitinho, não, isso aqui eu vou comprar isso aqui, tudo organizado, você vai ter mais gosto de dar 100 reais a qual dos dois? O organizado ou o que vai jogar fora? Olhe para seu irmão e diga assim, seja organizado na fé, haja com entendimento espiritual. Aleluia! O que é agir com entendimento espiritual? Olha aí, mais ou menos assim, ó. Meu Deus, isso é uma tentação. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui. Vamos embora daqui. Aleluia! Saia de perto! Não queira brincadeira. Essa força maligna que habita dentro de você foi proveniente de Satanás quando ele se levantou contra Deus. Passou para Adão e Eva e vai passando de hereditariedade em hereditariedade por toda a humanidade. Está em você, e Jesus veio e morreu na cruz para nos dar vitória. E quando você sai, Deus diz, opa, estou me agradando do meu filho, estou me agradando do meu filho. Aí começa enchendo você com a graça dele, começa enchendo você com a graça dele. Você veja que Romanos capítulo 8 versículo 1, quando Paulo estava falando das fraquezas dele, ele diz, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha lá, eu estava pela carne, lá vou eu, a carne me chamando. Quer saber de uma coisa? Eu vou agir com entendimento, vou fugir. Não foi o Espírito de Deus que me tirou. Veja que coisa interessante aqui nesse versículo.
Deus me mostrou isso ontem quando eu estava lendo a Bíblia. Se você olhar no capítulo 8, versículo 1 aí, você vai encontrar Espírito com letra minúscula. Esse detalhe é importante. Esse detalhe é importante. Veja bem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito aí é maiúsculo ou minúsculo? Hein? Maiúsculo? Minúsculo. Algumas Bíblias, se tiver maiúsculo, está errado. É minúsculo. Agora o versículo seguinte diz assim, olha: porque a lei do Espírito de vida, agora esse aí é maiúsculo. Esse aí é maiúsculo? É? E do versículo anterior é maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Algumas Bíblias estão erradas. Algumas Bíblias aí estão erradas. Eu pesquisei isso. Por quê? Errada que eu digo é na hora que eles fazem a tradução. É na hora que eles fazem a tradução. Porque esse espírito primeiro é o espírito do homem. Aleluia. Que não anda segundo a carne. Veja que ele não anda segundo a sua própria carne, mas segundo o seu espírito. Por quê? O nosso espírito é quem está em conexão com o espírito de Deus. Aí diz aqui: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então veja que foi essa lei. Eu ando pelo Espírito Santo, conectado com o meu espírito. E é Ele que me livra do pecado e da morte. Aleluia. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo, depois que ele aprendeu, depois que ele viu que ele tinha controle, lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, quem quiser ver aí, olha que coisa linda Paulo falando. Ele no capítulo 7, ele fala das suas fraquezas, ou da fraqueza humana. Mas no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na minha linguagem eu digo: porque isso é o culto que você presta a Deus, que mais agrada a Deus. Isso é o culto racional. Se você apresentar o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, é você fazer o que não quer, é você negar-se a si mesmo, é você olhar para a vontade de Deus e dizer: olha, Deus, eu sei, Deus, mas eu vou fazer a tua vontade, custe o que custar, eu vou negar a mim mesmo, eu vou fazer a tua vontade. Agora só que você precisa da graça de Deus, porque essa força você não tem por você mesmo. E só se obtém essa força através da oração. Só se obtém essa força através do jejum, que é a graça de Deus, essa força que te dá poder para vencer a tua natureza. Você pode chamar ela de a graça de Deus, e ela só vem através da oração. Aleluia. Aí Paulo orienta: e não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Lá a gente vai ver a Bíblia também, lá em 1 Coríntios, Paulo orientando os crentes, ele diz: olha, levem cativos toda desobediência ao entendimento de Cristo. Olha aí, servir a Deus com entendimento é isso. Vocês precisam levar cativo toda a desobediência ao entendimento de Cristo. Ou seja, eu sei que Cristo não gosta disso. Eu quero agradar meu Pai. Eu estou orando para obter forças. Eu estou conseguindo vencer, não é por minhas forças. As minhas forças eu sei, eu sou corrompido, eu tenho um coração corrupto. Mas só que meu coração está sendo envolvido pela graça de Deus, e eu estou vivendo uma nova experiência com Deus, e cada nova experiência que eu vou vivendo com Deus dá mais vontade de orar, dá mais vontade de glorificar o nome dEle. A gente vai vendo o resultado chegando nas pessoas perto da gente, as coisas acontecendo, e a gente sabe que é Deus trabalhando. Aleluia. Hoje eu estava conversando com o pastor Luiz César. Ele não está aqui não, está lá em cima, eu acho.
Luiz César estava falando do filho dele. Pastor, eu estou com um problema com meu filho. Pastor, não sei o que tal. Veja aí se o senhor arruma um emprego para a gente ocupar ele. Pastor, alguma coisa. Eu digo, César, olha, se tiver um emprego e a gente puder fazer alguma coisa, que a gente faz, claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, César. Sabe o que é isso, César? Isso é um desafio para tu. Se Deus está permitindo isso na tua vida, essa guerra é contra tu. Tu lembra o que eu dizia de Sandrinho, meu filho? Esse pastor eu lembro. E faz uns 10 anos que eu vi o Senhor dizer isso. E eu me lembro que o Senhor falava que esse problema de Sandrinho não era um problema apenas de Sandrinho, não. Era uma guerra espiritual do Senhor contra o diabo. Olha lá, para alguém aqui, isso é uma mensagem, viu? Aleluia. Um dia, alguém chegou para mim, aí fez, toma uma chave. Aí eu peguei a chave, mas não era de carro, não era de casa. Eu disse, isso aqui é a chave da vitória de Sandrinho. E eu fiquei com essa chave. Eu encarava essa situação de Sandro como uma guerra minha contra o diabo, para Deus me dar a vitória. Dependia dele querer também, porque se ele não quisesse, Deus respeita. Agora eu sei que eu orando, Deus vai criar situações por causa da minha oração para botar ele no estreito. Quando tu estava passando aquelas provas lá, era eu orando por tu, rapaz. Era. Aleluia. Aí Deus bota ele no estreito. Bota ele no estreito. Mas só que Deus não está trabalhando só na vida de Sandro, não. Sabe quem Deus está trabalhando? Na minha vida também. Você tem que ser mais crente. Você tem que orar mais, você para ser pastor. Você quer ser pastor e não está orando como devia. Você para ser pastor não está fazendo o que tem que fazer. Você não está sendo o crente que devia ser. Então eu vou permitir essa provazinha aqui. Quando tu crescer, aí eu vou botar outra prova na tua vida para tu orar por ela agora. Outra prova diferente. A dele foi vencida, mas já tem outra luta que eu tenho que vencer também. São outras lutas, é assim a gente vai. A nossa vida é assim nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, aleluia, nós vamos passar por situações assim. Então veja bem, eu já mostrei para você que nós temos duas naturezas. Já mostrei Paulo mostrando essa natureza dele. Mas eu quero mostrar um homem agora, um homem da Bíblia que ele tinha tanto defeito, irmão, mas Deus olhava para ele e dizia, homem segundo o meu coração, para você se alegrar. Quem era esse homem, quem sabe? Davi. Aleluia. A promessa de Deus é, darei um coração novo, porei dentro de vocês o meu espírito. E a gente vê essa promessa de Deus, aleluia, em relação a Davi, quando Davi era um rapazinho ainda. Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi como rei. Quando chega lá, fala com Jessé, cadê os filhos? Cadê seus filhos? Ali traz, não é? Ele traz Eliabe, Abinadab e os outros, coloca tudo diante de Samuel. Aí Samuel olha assim, aí vê o maior, o mais velho, que era justamente Eliabe. E ele olha assim e diz, está diante de mim o rei de Israel. Aí Deus brada no coração de Samuel, Samuel, deixa eu ler aqui como foi que ele disse. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem como vocês veem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o seu. Eita, camanto na marrachuria, aleluia. Você sabia que Deus escolheu você por alguma coisa que tem dentro do seu coração? Aleluia! Tem um hino que diz assim, não é a
aparência, mas Deus escolheu. Mas Deus escolheu. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado assim, diga: Deus te escolheu por alguma coisa que tem no teu coração. E Ele sabe como vai te usar. Eita, camanto na manarrabaxé. Irmão, eu nunca sonhava estar aqui, irmão. Eu podia pensar ser tudo. Meu sonho era ser comandante-geral da Polícia Militar. Meu sonho era viver uma vida lá fora, onde eu pudesse realizar aqueles projetos de ser comandante e depois me aposentar e descansar. Aleluia. Aí Deus me bota nesse negócio completamente diferente de tudo. Foi uma loucura quando eu saí da Polícia Militar. Tem gente que me perguntou assim: rapaz, tu está desiludido da vida? Deixar a polícia para ir ser crente. Aleluia. Mas é porque, meu irmão, a chamada de Deus, para quem tem chamada de verdade, ela é irresistível. Aleluia. Aleluia. Eu sei que Deus olhou para Eliabe e disse: não é esse não, Samuel. Não é esse não. Eu conheço o coração de quem eu quero. Cadê ele? Tem mais nenhum moço aqui não? Acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Não, só tem um, mas está lá nas ovelhas, tomando conta das ovelhas. Manda buscar ele. Aí Samuel fala: enquanto ele chega, vamos almoçar. Samuel não, Jessé, né, o pai, o chefe da família. Enquanto ele chega, vamos almoçar, sente aqui, profeta, vamos almoçar. Aí Samuel disse: não, ninguém senta na mesa enquanto o moço não chegar. Aleluia! Parece que eu estou vendo. Cadê um mocinho aqui? Eita, vem cá, é um mocinho ali, vem cá, mocinho. Esse mocinho aqui, eu mandei ele fazer uma oração, ele chorou, me deu tanto abraço. Aleluia! Aqui o moço, parece que eu estou vendo, fica aí. Vem de lá andando, tu é Davi e eu sou Samuel, o profeta. Sim. Quando Samuel parou, viu ele: está diante de mim o rei de Israel. Imagina, irmão, Samuel olhando para ele, sabendo que ele era o rei de Israel. Aí ele se aproxima: paz do Senhor. Amém, profeta. Rapaz, te humilha mais, rapaz. O profeta naquele tempo era muito honrado. O cara só faltava se ajoelhar no chão. Sim. Aí ele pega agora, disse: se ajoelhe que eu quero fazer uma oração por você, porque hoje você está sendo consagrado como rei de Israel. E aí pega o azeite e derrama sobre a cabeça do menino. E o fortão lá olhando: por que ele? Por que ele, não eu? Aleluia! Sabe por que ele, não eu? Por causa do coração. Mas pastor, Davi fez muita coisa que não presta, sim. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode levantar. Isso é para você entender que o pecado não pode tirar você da presença de Deus. Entenda. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse algumas vezes, mas essa vez vai ser especial. O pecado não vai lhe vencer. Oh, Rabacala Xaramá. Aleluia! Então Davi, meus amados, foi um homem que cometeu o adultério mais famoso da história da humanidade.
homem sanguinário que matou muita gente, homem que fez tanta coisa ruim, mas que Deus olhou para ele e não destruiu uma cidade por amor de Davi, meu servo. Não vou fazer isso com fulano por amor de Davi, meu servo. Aleluia, homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi, ele podia ter o defeito que tivesse. Eu não estou querendo justificar erro de ninguém, nem tampouco se você errar pode ficar certo de uma coisa, vai ter preço, porque o erro paga o preço. Os erros de Davi, ele pagou o preço de todos eles. Erro paga preço, não pense que o erro. Agora quando Deus ama, irmão, você paga o preço. Ele lhe dá graça e lhe levanta para fazer o que Ele quer que você faça. Aleluia. E para finalizar, eu falei de Paulo, falei de Davi. O último que eu quero falar, talvez seja o mais interessante, que eu precisaria de mais algum tempinho, mas já vou terminar. Vou tentar terminar dentro desses 5 ou 10 minutos no máximo. Quem foi? O vidente Balaão. Balaão, ele era um profeta, mas ele não era um profeta judeu, não. Ele era um vidente moabita. O que é isso, pastor? Era um povo lá estranho, que tinha as guerras dele contra Israel, mas eles temiam a Deus também. Os moabitas são da descendência de Adão e Eva. Um dos filhos de Adão com Caim, da descendência de Caim, nasceu Moabe. Moabe se tornou uma nação, e ali tem os moabitas, que eles brigavam com Israel, guerreavam contra Israel, e eram tementes a Deus também. E havia Balaão, que era um vidente. Então, quando Israel saiu do Egito, Israel saiu, irmãos, em direção à terra de Canaã. Quando eles estavam dentro da vontade de Deus, eles venciam todas as batalhas. E eles chegaram a Moabe agora. Então Balaque, que era rei de Moabe, quando viu que o povo de Deus estava vindo, ele disse: chama Balaão, o vidente, para profetizar, para amaldiçoar esse povo, porque é um povo grande aí, e ele vai nos lamber como o boi lambe a grama lá no campo. Então chama Balaão. Aí mandou uns homens até Balaão, e eles chegaram lá, conversaram com Balaão. Aí veja agora o coração de Balaão. Ele era profeta. Ele era profeta. E quando chegam os homens para convidá-lo para ir amaldiçoar o povo de Deus, aí ele disse assim: olha, eu só posso fazer o que Deus mandar. Mesmo sendo moabita, só posso fazer o que Deus mandar. Eu vou orar a Deus e vou perguntar a ele se é para ir. Quando ele foi orar a Deus, aí você vai ver a Bíblia dizer assim, olha: e Deus foi até Balaão. Por quê? Porque ele não era um profeta do povo de Deus, ele era um vidente. Deus vai até ele agora e diz: Balaão, tu não irás amaldiçoar esse povo, porque é povo bendito. Sabe que palavra é essa? A igreja do Senhor é abençoada, e não tem maldição que pegue neste povo. Deus não deixa, você não precisa ter medo de demônio. Você pode passar na esquina, se você vê aqueles despachos lá, você pode passar sem medo, que não lhe atinge. Não lhe atinge. E Deus não deixou Balaão ir. Aí Balaão foi lá, deu o recado: olha, Deus não deixou ir não. Como é que fica? Aí como é que fica que eu não vou poder ir mesmo? Não, o rei está chamando. Não, não vou não. Deus não deixou não. Tudo bem, ficou Balaão. Os mensageiros levaram o recado para Balaque. O rei, quando chegaram lá, o rei disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar homens mais honrados. Eu gosto de ilustrar isso dizendo assim: era como se ele tivesse mandado um sargento com alguns soldados, mas agora ele manda um general. Manda um general com alguns oficiais. Aí quando chega lá, que Balaão vê: nós viemos aqui porque o rei está querendo falar contigo. Ele quer que você vá lá explicar para ele, porque o povo está chegando, e ele quer que você amaldiçoe o povo. Sabe o que Balaão fez? Deus já tinha dito a ele que não era para ir. Balaão vai pedir de novo a Deus: Senhor, Deus foi até Balaão de novo e disse: Balaão, vai.
Isso tem uma lição muito profunda. Às vezes Deus permite determinadas coisas que você quer muito, para você levar uma lição lá na frente. Vai, Balaão! Aí a Bíblia diz, na mesma hora que quando o Balaão saiu de casa, pegou 2 moços, arrumou o jumento que saiu, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão para matá-lo. Olha só, para tirar a vida de Balaão com a espada. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Era o próprio Deus ali. Eu sei que quando eles iam no caminho, aí a burra de Balaão começa a se desviar do caminho. A bichinha. Não vamos por aqui não. Eu não vou por aqui não. Digamos que o caminho é por aqui, eu não vou por aqui não. Aí Balaão toma cacete na burrinha. Pá, pá, pá. Cegueira espiritual. Coração inclinado somente para ser honrado. Ele queria ser honrado pelo rei. Isso fala de pessoas que querem fazer a obra de Deus para ser honrado. Ser honrado sem estar dentro da vontade de Deus. Ficam cegos. O coração dele está inclinado. É para as coisas materiais. É para as bênçãos materiais. Aí tome pau na burrinha. Aí a burrinha se desvia, volta para o caminho. Mas aí, quando ela vê um caminho estreito assim, ela diz, já sei o que eu vou fazer. Aí com o Balaão montado nele, aí ela se encosta aqui na parede e machuca a perna de Balaão. Aí Balaão tome pau de novo. E ela apanhando, já não suportava mais, ela não queria ir por causa do anjo, que ela sabia que o anjo ia matar ela estava vendo, mas ele não estava. Aleluia. Se você está aqui no caminho, uma burra vem ali, ela vê você, ela é capaz de se desviar, que ela não quer passar por perto da gente não. A burra estava vendo o anjo, mas ele não estava, com a espada na mão, uma espada de fogo para matar ele. Primeira vez, se desviou. Segunda vez, imprensou a perna dele. Quando ele bateu bem muito nela, ela se deitou no chão. Aí ele pegou a espada, não, pegou o pau, começou dando, se eu tivesse com minha espada aqui, eu ia te matar. Aí a Bíblia diz que Deus falou na boca da burra. Não foi a burra que falou, foi Deus. Deus usa até uma burra. Não estranhe quando você vê Deus usando alguém que está em pecado. Eita. O coração tem que estar inclinado para Deus. E essa consciência quem tem que ter sou eu. Não é o povo que me vê. Esse aí é um homem de Deus. Será que eu sou mesmo? Quem tem que saber sou eu. Eu e Deus. Aleluia. A burrinha se deitou no chão. Aí Deus agora falou com Balaão. Porventura, durante todo esse ano que eu trabalho contigo, todos esses anos eu já fiz alguma vez isso? Quando ele viu a burra falar, eu disse, que é isso? Uma burra falando? Uma burra falando? Aí Deus diz, profeta de olhos abertos. Ou seja, eu estou abrindo teus olhos, profeta. Para ele ver, porque o coração dele não deixava ele ver Deus. Veja o que é um coração com disposição para o mal, para o erro. Tem que mudar a disposição do coração. Ser de Deus, completamente de Deus, sem nada, nenhuma divisãozinha, sem nenhum acordinho de nada. É tudo de Deus. Se eu falar, se eu pecar, se eu errar, foi de forma involuntária, sem querer. A gente pode errar sem querer. A gente pode pecar sem querer. Uma palavra que a gente diz, não é? Uma coisa assim que a gente faz de uma hora para outra. Então, meus amados, quando Deus falou com Abraão e disse, olha, tu vai lá, Balaão. Agora tu, em vez de amaldiçoar, tu vai abençoar aquele povo, porque é meu povo. O povo estava tudo com o coração inclinado para Deus, irmão. Enquanto Balaão estava cheio de interesse. Aí quando chega lá, aí Balaão diz, olha, tem que preparar 7 altares. O rei prepara. Tem que ser numa montanha, o rei prepara. Prepara tudo. Tudo que se manda, ele bota lá.
Aí Balaão vai lá, aí diz: de tal e tal local eu fui chamado pelo rei Moabe, pelo rei, e agora estou aqui diante deste povo que está continuamente vindo em direção a nós para nos vencer. Então se prepare, quando todo mundo se prepare para a maldição. Eu quero dizer que este povo é abençoado, porque eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Aleluia. O rei Balaque olhou assim e disse: ô Balaão, tu não está enganado não, Balaão. Eu te chamei aqui para tu amaldiçoar, tu está abençoando. Eu não posso. Vamos para outro lugar, para um lugar que a gente pegue só eles de por trás assim, para que eles não vejam. Dá um jeito, como querendo enganar a Deus. Levaram para outro lugar. Balaão abençoou o povo de novo. Terceira vez, Balaão abençoa de novo. Será povo próspero, haverá muitas águas no rio, dominará muitas nações, crescerá cada vez mais, será destacado. E Balaque só olhando: vai embora Balaão, não quero mais não. Eu te chamei aqui para amaldiçoar, perdesse a tua bênção, não vai levar nada, vai-te embora. Mandou o profeta embora. Eu disse que eu não ia poder fazer além do que Deus mandou. Mas veja a disposição do coração do homem. Esse homem que não conseguiu na hora amaldiçoar o povo de Deus, sabe o que ele fez? Ele chamou o rei particular. Ele disse: tem um segredo para você acabar com esse povo aí. Pega as mulheres moabitas, as mais bonitas, e bota elas para enganar os crentes. Aí o rei Moabe disse: sim, e daí? Depois que elas... Não se preocupe não, que o próprio Deus deles é quem vai julgar eles. Só quem pode tocar naquele povo é o Deus deles mesmo. E por causa disso, irmão, veio uma praga sobre Israel, porque o povo de Deus começaram a se envolver com as mulheres moabitas, e dali as consequências foram trágicas. Então veja, meus queridos, que tudo que acontece depende do que está ali dentro dos nossos corações. O nosso coração é a nossa alma, o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Que você possa guardar essa lição e dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. E a promessa de Deus para você é essa. Olha a promessa de Deus para o povo dele, qual é? O primeiro versículo que nós lemos aqui: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Deus diz: nós podemos nos converter a Ele de todo o nosso coração, mas a gente fica satisfeito. Não, eu já estou muito abençoado, Deus já está me abençoando. Não, um pecadinho de vez em quando, só isso aqui, Deus está vendo, né Deus? Que eu sou fiel, eu sou 80%, 90% fiel. Dá para tu tolerar, Deus, só esse pouquinho? Infelizmente, irmão, a nossa natureza é assim. Amém? Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus.